Olá, tudo bem com você? Eu sou a Silvia Amara, sou coordenadora de formação aqui no Instituto de Desenho Instrucional e nesse vídeo vamos bater um papo sobre o protagonismo da EAD a partir da crise. Atualmente, estamos vivendo um cenário de total atenção por causa da pandemia do coronavírus, que tem proposto isolamento e uma série de outras ações. Os efeitos do coronavírus, do Covid-19, não se restringem apenas aos infectados. Todas as áreas são impactadas, inclusive a educação. Atualmente, nós temos 1,5 bilhão de estudantes sem aulas no mundo inteiro. Isso significa que 87% de todos os estudantes tiveram suas aulas presenciais suspensas. Esses dados são dados da Unesco. Soma-se a esse número, que já é gigante, todos os alunos de educação informal, alunos que são de cursos livres, de cursos técnicos, de educação corporativa. Então, nós podemos entender que o impacto na educação é ainda mais severo. No Brasil, assim como no mundo inteiro, o impacto na educação tem sido observado com bastante cuidado, com um olhar que busca novas possibilidades. Então, quando nós pensamos aí na educação superior, nas instituições de ensino superior, há uma indicação de suspensão das aulas presenciais por conta da necessidade de isolamento social. Mas, para além dessa possibilidade de suspensão das aulas presenciais, há também a indicação de que é possível continuar suas atividades via educação à distância. E para possibilitar essa continuidade das aulas via educação à distância, o Ministério da Educação lançou recentemente, agora dia 18 de março, através da portaria 343, uma orientação sobre a substituição das aulas presenciais por aulas online, o que possibilita que, em vez de suspender as atividades acadêmicas, elas sejam transpostas para a modalidade de educação à distância. Essa preocupação em manter o aluno no seu processo formativo, ela acontece também nos outros níveis de educação. Então, mesmo que não oficialmente, as escolas têm orientado várias atividades através de ambientes virtuais de aprendizagem. Para aquele público infanto-juvenil, essas orientações acontecem e são direcionadas aos pais, que funcionam como mediadores entre as informações do ambiente virtual de aprendizagem e as atividades que precisam ser executadas em casa, para manter o aluno na sua rotina de estudos. Para aquele público que já é adolescente, essas orientações acontecem através de vídeos e de atividades, de possibilidades de interação com os colegas da classe, mas também com o intuito de manter o aluno aí no seu processo formativo. E nesse contexto de educação corporativa, nós podemos observar a presença forte do e-learning, da educação à distância, para manter os processos aí de treinamento, desenvolvimento, de capacitação em dia. Esse investimento em EAD no corporativo, ele já é presente já há muitos anos. Então, o que está acontecendo é um reforço nesse investimento, é um reforço na modalidade, tendo em vista que não há possibilidade de se treinar presencialmente. Então, se você observar as soluções que estão sendo postas para amenizar o impacto do isolamento na área da educação, todas elas giram em torno da educação à distância, né? O Moran tem uma definição de educação à distância que é super contextual com esse momento. Ele diz que educação à distância é um processo de ensino e aprendizagem, como nós estamos super habituados, mas esse processo é mediado por uma tecnologia. Essa tecnologia, atualmente, é a rede, são os computadores, certo? E essa tecnologia permite que os alunos e os professores continuem nos seus processos de ensino e aprendizagem
mesmo não estando ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Então, a educação à distância atualmente atende aí a um esforço muito genuíno e muito importante, né, que tem a ver com a suspensão de aglomeração de pessoas levou à suspensão das aulas, certo? Mas não necessariamente a suspensão dos processos de aprendizagem. Então, a educação à distância permite que, mesmo não tendo a oportunidade de se encontrar presencialmente, que as pessoas continuem cumprindo, continuem investindo aí nos seus processos formativos. Esse passeio que muitas, mas muitas pessoas, empresas, instituições estão experimentando com EAD é um caminho super natural, porque é exatamente nesses períodos de crise em que as pessoas têm oportunidade de pensar e de fazer coisas de maneiras diferentes. Então, quantas vezes você não passou por um imprevisto? Quantas vezes você não estava numa situação que alguma variável estava fora do seu controle e que você pensou numa segunda, numa terceira, numa quarta via e que acabou sendo uma via de sucesso, acabou tendo um resultado super positivo. Então, nesse momento de pandemia, de isolamento social, as pessoas estão tendo a oportunidade de olhar para maneiras mais modernas, maneiras assertivas, maneiras que efetivamente promovam, incentivem e possibilitem que as ações de formação, que os processos de ensino e aprendizagem continuem sendo construídos. E aí, nesse desafio de vamos pensar na educação à distância, num processo de educação digital, tem duas perguntas que são majoritárias, que você vai encontrar em vários grupos de discussão via WhatsApp, em pesquisas na internet, em grupos do Facebook, do LinkedIn, que é o como. Como podemos instaurar, como podemos desenvolver, proporcionar um processo de ensino e aprendizagem via educação à distância. Aqui, no como, as pessoas precisam de informações sobre como desenvolver e organizar o conteúdo, como fazer uma curadoria digital, como fazer o planejamento da minha aula, que antes era presencial e agora vai acontecer via educação à distância, qual a metodologia mais assertiva para a educação à distância. Então, como organizar a experiência de aprendizagem, como planejá-la, como desenvolvê-la. E acompanhado a essa pergunta do como, a segunda pergunta mais feita nesse período de crise, em que a educação à distância, a educação digital tem sido a modalidade possível, nós temos a pergunta do por onde. E aqui entra a parte técnica. Qual caminho? Quais ferramentas? Né? E aí a gente tem um papo sobre como é que eu vou compartilhar o conteúdo com o meu aluno, como é que eu vou interagir com o meu aluno, o que é um ambiente virtual de aprendizagem, quais são as ferramentas possíveis aí para a gente poder interagir de maneira online com o aluno, fazer webconferência. Então, há um movimento, né, que as pessoas buscam informações sobre como desenvolver o processo de educação digital e por onde. Quais são as ferramentas? Qual é a parte tecnológica que precisa ser atendida para que o processo seja feito? Então, nós estamos em um contexto super produtivo em que as pessoas estão se permitindo, elas estão sendo expostas à educação à distância, independente da sua preferência de modalidade. Então, os alunos, eles estão convidados à educação à distância. Eles estão sendo convidados a experimentar, a se ver como protagonista da sua formação no ambiente digital. Os professores também estão sendo expostos e estão sendo convidados a experimentar como é que é ser professor num ambiente virtual de aprendizagem. Aqueles conteudistas, e aí os conteudistas neste momento são profissionais muito necessários, estão experimentando produzir conteúdo para a educação à distância, para compartilhar via ambiente digital.
E os mediadores, os tutores, também são convidados a perceber como é que neste momento o seu trabalho tem uma visibilidade maior, como é que cresceu em escala. Então, toda essa exposição, mesmo depois que acabar o coronavírus, que as indicações de isolamento forem suspensas, com certeza deixarão marcas e gerarão impactos, porque experimentando, as pessoas têm a oportunidade de repensar a educação, de repensar o seu fazer pedagógico, andragógico, eutagógico e pensarem que a educação à distância ela não concorre com o presencial. A educação à distância é mais uma possibilidade que deve ser vista aí para melhorar os processos de ensino e aprendizagem em termos qualitativos, obviamente. Então, as expectativas para a educação à distância para o próximo ano, né, pós-pandemia, é uma expectativa de crescimento. Se você olha estatísticas do mundo inteiro, a educação à distância vem crescendo já há alguns anos de vento em polpa. No Brasil, também acompanha esse crescimento dos investimentos em educação digital, em educação à distância. Depois de toda essa exposição, de as pessoas entenderem mais sobre o funcionamento e sobre as possibilidades da educação à distância, existe sim um cenário de uma perspectiva super positiva de crescimento, de utilização, de número de conteúdos disponíveis online, de transposição para um cenário, de repente, de sala de aula invertida, de educação híbrida, mas que todos esses cenários levam aí a um crescimento substancioso de cursos, conteúdos e alunos na modalidade de educação à distância. E, obviamente, esse aumento do número de conteúdos, cursos, alunos na educação à distância vai aumentar também a demanda por profissionais capacitados, né? Se você buscar hoje por vagas associadas a conteudistas, designers instrucionais, tutores e os demais profissionais que estão na trilha aí do design, né, do desenvolvimento de ações de formação digitais, esses profissionais passarão a ser super demandados, né, como já acontece hoje e como há uma perspectiva de uma demanda ainda maior no médio prazo, no médio e longo prazo. Então, designers instrucionais, especialistas em experiências de aprendizagem, né, em Learning Experience Design, conteudistas, tutores, profissionais que têm habilidades aí para desenvolvimento de objetos de aprendizagem multimídia, videoaulas, podcasts, tutoriais narrados, gerentes de projetos com foco em learning, toda a trilha de desenvolvimento, de implementação, de oferta de cursos à distância ou no modelo híbrido serão aí impactados de maneira positiva, né? Porque o aumento da demanda, ela é inevitável. Então, neste momento, é o momento que nós temos aí de nos capacitar. É o momento que nós temos de buscar informações, buscar formação para, primeiro, apagar o incêndio que tem atualmente de design de ações de formação para a educação à distância, atender essa demanda urgente de transposição de conteúdo e, no médio prazo, desenvolver habilidades e competências para que o seu processo de transposição, de desenvolvimento de ações de formação para EAD seja um processo super significativo, alinhado com os objetivos do teu público-alvo, desenhado para pessoas específicas, usando técnicas e métodos e metodologias que vão tornar a experiência de aprendizagem desse aluno cada vez melhor, cada vez mais assertiva, mais produtiva. Então, capacite-se. Encontre neste momento incentivo e oportunidade,
porque com certeza teremos muitos frutos bacanas para colher aí no médio prazo, no nosso horizonte aí de 1 ano, certo? Então, se você precisa de orientação, se precisa entender quais são as competências necessárias para desenhar cursos para educação à distância, nos contate, nós estamos aí à disposição para te orientar sobre esse processo formativo, né? Pode solicitar também seu cupom de desconto, mas principalmente, né? Esteja atento a todos os nossos canais aqui no Instituto de Desenho Instrucional, porque diariamente nós estamos compartilhando e-books gratuitos, vídeos gratuitos, ferramentas gratuitas, melhores práticas que vão te ajudar nesse momento em que você precisa transpor conteúdo de maneira célere, de maneira assertiva e usando as ferramentas aí disponíveis no mercado, ok? Então, para o próximo ano, as nossas perspectivas aí para a modalidade de educação à distância e para os profissionais com competência para atuar nesse mercado são as melhores possíveis. Com certeza, a educação no Brasil dará um salto. Com certeza, a educação à distância estará entre as modalidades aí que são super aceitas, que super funcionam, e nós vamos construir isso juntos, ok? Até mais. Tchau, tchau.